Hoje a gente vai ter a reunião sobre o cenário da psicultura nacional e quem vai ministrar para a gente essa palestra é o Pedro Santiago Reis, que foi durante um bom tempo um colega aqui dentro da universidade. Tive o prazer de ter a ajuda e a mentoria dele em muitos dos nossos trabalhos e sempre foi muito agradável trabalhar com ele. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Pedro e depois ele dá continuidade. Só um minutinho. O Pedro é mesotecnista formado aqui pela Universidade Federal de Lavras, como eu disse. Ele é médico em ciências veterinárias aqui também pela UFLA, com ênfase em genética, reprodução e sanidade em animais aquáticos. Trabalhou em parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, como pesquisador colaborador DTIC no projeto BRS Aqua, no núcleo de processamento de pescados, e trabalhou em pesquisa no desenvolvimento de estudos sobre o melhoramento animal em peixes. Atualmente, ele é técnico comercial pleno na empresa Soma Nutrição Animal, e ele desenvolve trabalhos com a piscicultura, planejamento, suporte técnico e fomento das atividades relacionadas à área da piscicultura. Seja bem-vindo, Pedro, e desculpa esse contratempo. Ele também estava lá no WhatsApp, não, mas qual que é o link? Justamente. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Já, e você? Tudo jóia, a gente está aqui, né, na correria e arrumando um tempinho aí para estar falando para vocês. Aí conseguiu aí um lugar bom e com a internet boa para fazer a palestra para a gente. Eu posso compartilhar a apresentação já? A Franciele disse que tá baixo e tá dando eco. Para mim aqui tá ok. O eco mas alguém tá dando? O eco pode ser que o som do seu microfone tá ligado também, entendeu? Pode ser. Eu vou sair aqui de cena agora e deixar só o Pedro fazer a apresentação dele, então. Tá, joia. Vou iniciar aqui então, pessoal. Pedro, só uma dúvida que eu esqueci de perguntar. Com relação às perguntas, você prefere que faz durante a palestra ou que a gente deixe um tempinho no final para responder? Olha, eu acho melhor no final, né? Certo. Tá bom? Certinho. Mas tanto faz, se vocês quiserem interromper também, não tem problema nenhum. Tá bom. Quem quiser pode ir mandando já no chat e aí depois a gente vai respondendo. Só estou tentando. Deu certo aí? Sim. Tá certinho, pessoal? A tela tá aí? Todo mundo vendo direitinho? Deu sim. Tá, joia. Bom, eu sou o Pedro, como a Fabrícia iniciou, né, a apresentação. Atualmente eu trabalho na Soma, como assistente técnico da piscicultura, assistente técnico comercial. Sou zootecnista e vou falar um pouco hoje de vocês esse cenário da piscicultura atual, que é bastante coisa que vem acontecendo, né? Vocês vêm tendo oscilação de preço muito grande durante o mercado e tudo mais. Fica difícil abordar tanta coisa em pouco tempo
Então, eu escolhi focar em alguns temas para falar com vocês. Não vou conseguir entrar muito nessa parte do sistema de produção, mas o que eu preparei para vocês, no geral, foi estar falando... Ó, gente, minha tela travou aqui. Foi estar falando um pouco do panorama, né, geral da pesca e aquicultura, a piscicultura no Brasil, a evolução da piscicultura nacional, as principais espécies que a gente cultiva, né, e as espécies que a gente está tendo potencial, que a gente está vendo que está em crescimento, o mercado da piscicultura brasileira e os desafios que a gente está lidando hoje em dia com essas oscilações de preço, matéria-prima, e como que a gente está tentando fazer de alguma maneira para contorná-los. Bom, de uma maneira geral, o panorama mundial da pesca e agricultura, a gente estima que essa produção global de peixes, ela atingiu hoje cerca de 170 milhões, 179 milhões de toneladas em 2018. Isso aí, pessoal, movimenta um capital muito grande, 410 bilhões de dólares. Isso é muita coisa se a gente for pensar em economia mundial. E a agricultura, dentro dessa parte, dentro dessa iniciação aí, que é a parte que a gente produz organismos aquáticos em cativeiro, que a gente tira essa parte da pesca extrativa, ela foi responsável por 82 milhões de toneladas. Isso é um crescimento muito grande comparado à pesca. A gente percebe a participação da aquacultura cada vez é mais importante em relação à pesca. A gente vê que de 410 bilhões, 250 bilhões foram da aquacultura. Só para vocês terem ideia de hoje em dia, como que é a pesca e a captura em relação à aquacultura. Esses são dados da FAO. E o que a gente constata? A gente constata que cada vez mais a aquacultura vem ganhando espaço na nossa atividade. E qual que é a importância disso para a gente estar relacionando isso com uma cadeia produtiva, em relação ao pescado? O que a gente vê em relação a isso? A gente vê uma produção consciente, pessoal. O que é isso, uma produção consciente? Uma produção que a gente tem total controle dos meios de produção. E uma coisa muito importante que a gente leva em consideração em mercado hoje, seja bovinocultura, seja nas aves, seja na suinocultura, é a rastreabilidade de um produto. E através da agricultura, você consegue ter uma rastreabilidade total do seu produto, desde o método de cultivo, como que você está cultivando, como que você está levando essa produção sua, até a fase final de produção. Então, isso acarreta um fator muito importante no mercado, quando a gente está olhando de uma maneira geral. A produção mundial de peixes, hoje a China é disparado o maior produtor de peixes, e quando a gente pega os gráficos, a gente vê que destoa bastante. A gente pega um gráfico da FAO, tem China e os outros continentes. Depois a gente vem logo em seguida com a Ásia, com 34%, a América, 14%, a Europa, 10% e a África, 7%. A China ela representa a parcela muito grande da produção, a maior parcela de produção hoje em dia. A China ela movimenta vários continentes juntos aí em relação à aquacultura, principalmente no cultivo de carpa e outras espécies que a gente vai estar discutindo adiante. Bom, hoje a produção de peixes no Brasil, ela atingiu um crescimento de 6% em 2020. Então a gente vê que mesmo em um ano caótico, que a gente está repleto de incertezas, a piscicultura nacional ainda tem um crescimento significativo, mesmo que seja um crescimento baixo, se a gente for olhar os anos anteriores, mas é algo que a gente vê que tem uma constância. Por exemplo, a Campo, em 2020, quando você chegava em meados de setembro, outubro, pelo menos aqui na região sudeste, que eu posso falar, vocês não achavam alevinos para comprar de maneira alguma, entendeu? Era uma dificuldade muito grande de você estar conseguindo um fornecedor para alevinagem,
porque a gente não conseguia achar peixe para colocar para o cultivo, de tanto que foi a demanda nesse ano. Em relação à piscicultura no Brasil como um todo, um olhar sobre a piscicultura nacional, a gente vê que a gente é um país de dimensão continental, né? Então não tem como a gente ter a mesma produção em todas as partes do país. Então a gente vê que o norte ele teve um decréscimo na produção de peixes. Por que nessa fase o norte teve um decréscimo na produção de peixes? Em relação à produção dos peixes nativos, em relação ao tambaqui, teve um decréscimo, isso repercute também num decréscimo da produção do norte, mas a gente tem um fator muito promissor aqui na região norte, que é o Tocantins. O Tocantins foi liberado a criação de tilápias no Tocantins agora, e a gente espera uma produção muito grande no Tocantins. A gente tem a Embrapa Pesca e Aquicultura na região de Tocantins trabalhando fortemente em cima disso, não só no desenvolvimento de peixes nativos, mas também na tilapicultura. E a gente vê dessa forma um crescimento ainda maior dessa atividade na região norte. A gente acredita que com a inserção do estado do Tocantins como produtor, a gente vai ter uma alavancada muito grande em relação à produção de peixe naquele estado. Porque é um estado que, assim, foi feito para a produção de peixe. Quem conhece o Tocantins, quem conhece Palmas, as regiões, os rios que estão ali naquela região, a temperatura de cultivo, a gente sabe que é uma região que assim tem tudo para explodir a produção da tilapicultura na região. Em relação ao Nordeste, a gente teve um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, comparando 2019 e 2020. Centro-Oeste, a gente teve um pequeno crescimento de 1%, mas o que representa um crescimento bom. No Sudeste, a gente teve uma alavancada boa aqui no Sudeste, a gente passou de 127 para 140 toneladas, isso é muito bom, representa um crescimento de 10%. E no Sul, a gente também manteve um crescimento no Sul. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala a questão de crescimento, de mercado e tudo mais, a gente vê que mesmo nesse ano, com todas essas dificuldades, com toda a oscilação aí que a gente está tendo de mercado, a gente vê que tiveram muitas plantas habilitadas para exportação. A evolução do valor bruto da produção da piscicultura no Brasil, a gente vê que no ano de 2014, quando a gente começou a fazer esse trabalho aí com a PeixeBR, quando a PeixeBR começou a fazer esse trabalho, estava 578 mil toneladas, e hoje a gente tem 802.930 toneladas. É muita coisa, é muita coisa. A gente vê um crescimento de 5,93% e um crescimento que ele tende a alavancar ainda mais. A gente tem muitos desafios no campo ainda que a gente está tentando contornar, que a gente vê que hoje em dia a realidade destoa muito da prática para a teoria, mas a gente vem tentando desenvolver trabalhos de extensão para que a gente consiga ter uma mudança nessa atividade. O Brasil, em questão de hidrografia, a gente vê que a gente tem um potencial produtivo muito grande, né? Que a gente tem uma malha hidroviária gigantesca, uma costa muito grande também para estar trabalhando na pesca, e isso nos dá total condição para o desenvolvimento da agricultura no nosso país. E, além disso, o nosso país ele é repleto de uma diversidade, de uma gama de espécies muito grande. Então, além disso, além da gente ter a água, que 25% de água doce do mundo está na América Latina, e o Brasil tem grande parte nisso, a gente também tem essa gama, essa diversidade de espécies muito grande. Hoje, a tilápia, ela predominantemente, ela está de ponta a ponta no nosso país, a gente pode falar assim, mas a gente tem as espécies nativas também, que têm um importante papel nessa parte da produção que a gente tem hoje no Brasil, e elas com certeza são uma diversidade que a gente tem que estar com atenção também nela, porque não só da tilapicultura
vive o nosso país, a gente vê que a piscicultura, hoje, ela tem um contexto social muito grande, não só na região norte, mas também na região sudeste, na região sul, em todo o território nacional. E eu vejo isso em visitas técnicas que eu faço, eu vou falar isso mais adiante para vocês, vou dar alguns relatos de alguns casos que eu vejo hoje a campo para vocês terem ideia do que é possível fazer com a piscicultura desde que você comece a produzir de maneira correta. Em relação ao potencial produtivo, hoje a tilápia ela representa 60% de toda a piscicultura brasileira. Como eu falei, a tilápia está de ponta a ponta no país. O Paraná hoje é o maior produtor, São Paulo está em segundo lugar e o terceiro é Minas Gerais. Hoje a gente vê que Minas ele teve um crescimento muito grande da tilapicultura, porque no ano anterior, Minas estava com o quarto maior produtor de tilápias no Brasil. E hoje a gente já é o terceiro lugar. As regiões que a gente vê em São Paulo, em Santa Fé do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer lá com o time da Embrapa, é uma coisa assim fora do comum, é uma estância aquícola gigantesca que a gente vê muita parte produtiva lá, desde o frigorífico até o fornecimento de ração. São empresas que assim fazem toda a parte da piscicultura, desde o fornecimento do peixe, trabalhando com o melhoramento genético desse peixe, até a fabricação de ração e até o processamento desse produto também. O Paraná, a gente vê que ele tem uma diferença muito grande em relação a todos os estados do Brasil. Nossa, Pedro, mas por que o Paraná tem toda essa diferença em relação ao território nacional? Bom, o Paraná ele começou com um forte processo de integração desde o início da atividade. E com o processo de integração, o que é possível fazer? Você fornece o peixe, a ração e ainda compra do produtor. Então, dessa forma, a gente estimula a produção e a gente consegue fazer uma cadeia. A gente consegue fazer uma cadeia, a gente consegue verticalizar uma cadeia e produzir muito em cima disso. Como eu falei, a tilápia está quase de ponta a ponta no país, com exceção da Amazonas, Rondônia e Roraima, lembrando, porque lá é proibida a produção de tilápia devido às espécies nativas. Lá ainda tem a proibição da tilápia, espero que ainda talvez permaneça nessa condição. Existem estudos que falam que a tilapicultura pode estar ameaçando os peixes nativos, como também tem estudos que ditam o contrário dessa atividade, que a tilapicultura não vai interferir nas espécies nativas, mas esse é um questionamento, essa é uma discussão que eu não vou entrar nela, eu deixo mais para os biólogos, que são profissionais que são preparados para discutir isso. E, de uma maneira geral, hoje o país está como o quarto maior produtor de tilápias do mundo. Então, em relação ao potencial produtivo, pessoal, esse aqui é meu xodó em relação a peixe nativo, minha dissertação foi toda em cima dele. É o tambaqui, concentra-se na região norte, tem um destaque de produção na Rondônia, como maior produtor de tambaqui. Rondônia, ainda como estado, ainda tem alguns problemas sanitários, burocráticos, dificuldade de licenciamento de unidades, e uma logística que dificulta muito esse aumento de produção. Comparado ao Sudeste e ao Sul, a gente vê que isso é um fator que repercute diretamente também na produção e no escoamento de peixes. Porque se você produzir, mas não tiver como e onde você escoar a produção, também não adianta a gente estar fazendo essa produção. Mas hoje, o que a gente vê? A gente vê que, em relação ao licenciamento de unidades, principalmente a cessão de águas da União, está havendo uma desburocratização aí, e a gente começa a alavancar mais nessas atividades. Bom, as principais espécies cultivadas. A gente tem a tilápia. Hoje a tilapicultura
ela cresceu cerca de 12,5% no ano de 2020. Os peixes nativos, como eu já falei para vocês, eles tiveram um decréscimo. O tambaqui hoje é a segunda espécie maior cultivada do Brasil. É uma espécie que a gente tem muito potencial produtivo, é uma espécie que a Embrapa está trabalhando muito em cima dela agora, tanto na parte de melhoramento genético, como na parte de processamento. É uma espécie que é promissora aí para o mercado, com toda a certeza do mundo. Eu afirmo isso para vocês, porque o tambaqui ele tem uma gama de formas que ele pode ser comercializado hoje em dia. O tambaqui hoje eu vejo que ele não vai ser comercializado somente como um peixe inteiro, mas a gente está começando a criar alternativas para comercializar o tambaqui, para fazer a banda do tambaqui, a costela do tambaqui, ou até mesmo o tambaqui defumado, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que é o que a gente tenta fazer como alternativas para agregar valor nesse produto. E existem as outras espécies também, que são as carpas, trutas e pangaços, que impulsionam o crescimento de outras espécies, e 10,9% em relação ao ano anterior. Bom, só para vocês terem ideia, né, do tamanho desse gráfico aqui, 60% da produção hoje é a tilápia, e atualmente o Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo. Onde que eu quero chegar a isso? Falando que 60% é tilápia. Se você pensar nessa proporção, pessoal, a cada 10 peixes produzidos no Brasil, 6 são tilápias. Então, hoje, falar de produção de peixes no Brasil, é impossível falar dela sem falar da tilápia. Então, eu foquei algumas espécies para estar falando para vocês hoje. E a tilápia, com certeza, vai ser uma delas. Eu vou falar sobre o tambaqui também. E uma outra espécie que eu escolhi também foi o panga, que está tendo muita discussão a respeito disso. Como que vai ser a inserção do panga, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. E eu quero discutir um pouco isso com vocês e espero, né, um feedback depois, perguntas, qualquer coisa relacionada a isso, porque eu acho que o intuito aqui é essa troca, essa discussão. Bom, então hoje, em relação aos maiores produtores de tilápia do mundo, primeiro é a China, segundo é a Indonésia, que é essa tripinha aqui, ó, desse tamanhozinho aqui, mas está muito à nossa frente. Terceiro, o Egito, não ficou muito boa essa imagem aqui. E o quarto é o Brasil. Então, pessoal, olha o tamanho do Brasil, o tamanho da Indonésia, por exemplo, que é o segundo maior produtor do mundo. Olha a diferença que a gente tem de produção e olha o tamanho do potencial que nós temos. Então, a gente tem potencial para chegar lá, a gente tem potencial para crescer muito, e eu acredito que a gente está caminhando, ainda a lentos passos, mas é o caminho. Então, em relação às principais espécies cultivadas do Brasil, vou falar um pouco da tilápia. Ela teve inserção na década de 1970. A tilápia ela chegou em 70 no Brasil, com o intuito de estar combatendo a fome no território nacional, de estar sendo uma atividade de um contexto social, uma atividade que a gente possa produzir não só em larga escala, mas nessa época a gente começa a inserção da tilápia na década de 1970, mas só 20 anos depois, em 1990, na década de 80, 90, ali, que a gente começa a produzir tilápia com a intenção de comercializar e intensificar uma produção. E aí, a partir da década de 90 em diante, a gente começa a ter um pacote tecnológico para esse peixe. As variedades mais encontradas hoje de tilápia é a Gift e a Supremo. A gente sabe que peixe, como bovinocultura, não é tudo a mesma coisa. Cada espécie, cada variedade tem um investimento. A gente vê que o investimento em alevinos hoje é muito importante, porque muitas vezes você pode ter a melhor ração do mundo, você pode ter um ambiente favorável, mas se você não tiver bons alevinos de qualidade, a gente não vai conseguir desenvolver essa atividade. E a tilápia, hoje, em viveiros escavados, ela atinge em média de peso comercial de 6 a 8 meses. Em tanque-rede, de 4 a 6 meses. O peso variável para abate é de 900 a 100 gramas em São Paulo. Em outras regiões, 700 a 800 gramas.
As vantagens da tilápia, pessoal. Ela tem boa aceitação no mercado mundial, não apresenta espinha muscular, extremamente rústica e tem um ciclo curto de duração, o ciclo da tilápia. Em relação à densidade, em sistema de semi-intensivo, a gente consegue 2 peixes por metro quadrado, 2 quilos de peixe por metro quadrado. Intensivo convencional, 3 peixes por metro quadrado. Em tanque rede, de 50 a 150 metros cúbicos de peixe quadrado, de peixe metro cúbico, se a gente pensar assim, porque em tanque rede a gente está inserindo um sistema dentro de um sistema, então a gente calcula o metro quadrado, o metro cúbico, e hábito alimentar, o nível planctófilo. Temperatura em torno de 25 a 32 graus, mas a zona de conforto desse animal é de 26 a 30 graus, e o oxigênio suporta até 1,5 miligramas litro. Pensando em conversão alimentar aí da tilápia, a gente já vê na literatura aí, em tanques escavados até de 1,4, inclusive já trabalhei com relatos de 1,3, então varia muito de ambiente para ambiente e de alevinos que você está utilizando, como também a qualidade da ração. Em relação ao tambaqui, o hábito alimentar do tambaqui ele é um peixe onívoro, nativo, produzido em viveiros escavados em sistema semi-intensivo, tem alto valor de mercado e aceitação pelo consumidor, crescimento raso na fase jovem, eles chamam ruelo, o tambaqui de maior que 900 gramas, que em média a gente consegue em um ano aí. A gente consegue também um aproveitamento de mais ou menos 0,5 peixes metro quadrado, pensando no curumim aí, que a gente faz de 450 e 700 gramas em 280 dias. A gente trabalha aí mais ou menos em um peixe metro quadrado para ter uma zona de conforto maior dos animais. A gente vê que hoje que o tambaqui na região aqui sudeste, dependendo, você consegue comprar o tambaqui de 2 formas e comercializar ele de 2 formas. Ou para o mercado, eu já vi clientes, né, nossos da Soma que trabalham com tambaqui, que conseguem vender o tambaqui de 10 a 13 reais o quilo vivo, ou até mesmo na pesca esportiva. Na pesca esportiva, quando é um tambaqui, por exemplo, que o pessoal consegue achar um tambaqui de 30 quilos ou alguma coisa nesse nicho de mercado assim, a gente vê que o preço do quilo do peixe para pesca esportiva ele sai R$100 o quilo, por unidade animal. Então, é um nicho diferente de mercado, mas é importante estar retratando isso também. Em relação a preço, já que eu toquei um pouco nisso, a gente vê que o tambaqui ele tem diferentes formas que a gente pode estar trabalhando com o tambaqui. Na Embrapa, por exemplo, a gente começou um trabalho que a gente fez o tambaqui defumado, que é uma forma diferente de estar fazendo esse processamento do tambaqui, é uma forma que a gente está agregando valor a esse peixe, a forma que a gente agrega valor de mercado. A gente fez esses testes lá, a gente viu que realmente é um chamativo, é um diferencial, é uma coisa que a gente pode estar oferecendo e agregando valor em cima disso. E o sabor é fantástico, particularmente quando você pega esse peixe dessa maneira, você só, como ele já está defumado, você embala a vaca e esse peixe já está pronto. Então você só dá uma leve esquentada nele ali e chega ele na churrasqueira ou qualquer coisa assim, uma leve grelhada nele. E sinceramente foi o melhor peixe que eu já vi. Dessa forma aí, o tambaqui defumado, grelhado. Principais espécies cultivadas de carpa. Principais espécies cultivadas, a gente vai falar um pouco de carpa. Elas são resistentes a ampla faixa de temperatura, com crescimento otimizado. A temperatura, em média, é de 28 graus Celsius. As carpas, elas resistem a baixas temperaturas, são rústicas, têm um rápido crescimento, facilidade de manejo, e dependendo da espécie, pode chegar de 1,2 quilos, 1,200 aí, a 2 quilos ao ano. Lógico que a gente pensando numa densidade menor de um peixe por metro quadrado. A carpa, ela tem o bom da carpa é que ela aproveita tudo, né? Pensando assim
em maneira geral, dentro de um tanque, a carpa pode estar fazendo aquela limpeza. Tem inclusive a carpa capim, que o pessoal utiliza ela quase que como uma poupança, colocando ela dentro de um tanque para ajudar na limpeza desse consórcio com outras espécies. E isso é uma maneira que também alternativa que a carpa pode estar sendo utilizada no sistema de produção. Bom, aí é o que tal que eu acho que vai dar o que falar aqui um pouco, né? O panga, o pangaço, ele é originado do rio Mekong, o panga vietnamita aí, que chegou nos Estados Unidos e hoje alcança aí uma boa aceitação mundial. O panga, se a gente pensar em relação de produção, a gente consegue de 80 a 600 toneladas por hectare. Tem um rápido crescimento. O consumo de ração a gente vê com nível proteico baixo, de 24 a 32% de proteína, e um bom rendimento de filé, pessoal. A gente vê o rendimento de tilápia, em média, um bom rendimento em relação a 35% de tilápia, da tilápia. E o da panga, pessoal, quando a gente compara esses valores e a gente vê o rendimento de filé da panga, ele chega de 38% a 45%. Isso é um fator que o Brasil começou a ver que estava tendo uma saída muito grande no mercado, uma demanda de panga, e eles falaram, opa, vamos colocar o panga aqui. E praticamente no evento do Doc Show 2020 que eu fui, no evento foi quase que uma campanha para estar incentivando a inserção do panga no nosso país. E por que ele está sendo incentivado? Porque a carne dele é branca, uma carne sem espinhas, e já apreciada no mundo todo, além desses fatores, né, do rendimento de filé, ser um rendimento muito bom, entre 38% a 45%, a panga ela já é aceita em todo mundo. Em São Paulo, atualmente, o pessoal está trabalhando aí com 50 toneladas hectares, com a taxa de renovação diária e de água de 10%, ração de 32% de proteína bruta, o peso inicial 50 gramas, mais ou menos, que eles estão pegando esses alevinhos de panga. Inclusive, alevinho de panga é uma coisa que não está saindo barata agora. Em 7 meses, consegue aí mais ou menos 1,250 kg, que é uma conversão muito boa, se você pensar em relação a tilápia e o panga. E o período de produção aí em relação a setembro a março, que o pessoal está produzindo ultimamente. Uma conversão alimentar em média de 1,7, 1,1, e uma recomendação de 17 peixes por metro quadrado. Pensando, sempre quando a gente fala 17 peixes por metro quadrado, 17 peixes por metro cúbico, a gente pensa o quê? No quilo de peixe por metro quadrado. Então, são 17 quilos de peixe por metro quadrado. Logo, então, eu colocando cada peixe com 1 quilo, 17 peixes por metro quadrado. Por que que o peixe consegue, por que que o panga consegue está conseguindo essa produção de 17 peixes por metro quadrado, enquanto a tilápia, por exemplo, a gente consegue 2 peixes por metro quadrado? Pelo fator que o panga tem a respiração pulmonar. E através da respiração pulmonar, a gente consegue adensar mais o nosso tanque sem que seja comprometida a produção do animal. Bom, a gente tem outras espécies também, né? No nosso território nacional, a gente tem o pirarucu, o lambari, o pintado, a pirapitinga, truta, enfim, uma infinidade de espécies, como o jundiá, o cachara, o ponto e vírgula, os híbridos, a pirapitinga aqui mesmo, que foi um peixe que ele foi inserido, que é um peixe nativo, foi inserido na China e hoje a China produz mais pirapitinga do que nós, entendeu? E pensando em monocultivo, muitas vezes a gente é questionado em outros países por que a gente não produz outras espécies além da tilápia. Porque a gente tem um potencial econômico grande para isso, só que a gente ainda não tem pacote tecnológico desenvolvido, porque é uma gama muito grande de espécies que a gente tem hoje em território nacional. Então a gente está começando a focar em algumas espécies, fora a tilápia, para que a gente comece a alavancar essa produção. Bom, em relação às exportações da piscicultura brasileira, ela avança 8%,
faturamento aumenta mais ou menos em 4,4% ao ano. Pensando em exportação, pessoal, no ano de 2020, foram habilitados, em média, 13 frigoríficos para exportação para os Estados Unidos, Japão e outros países. Mesmo no ano da pandemia, então, a gente conseguiu 13 habilitações para frigorífico. A gente sabe que não é fácil conseguir uma habilitação dessa para exportação. Quem já trabalhou na área aí de frigorífico sabe a dificuldade que é para ser aprovado um licenciamento desse, como que é difícil a gente credenciar uma planta. São inúmeras condições que eles impõem para que a gente possa estar produzindo o animal. E isso, por um lado, é muito bom, que a gente ganha mercado e a gente ganha mais espaço para produzir. Bom, a exportação por espécie. Hoje, a tilápia está despontando aí, de longe, a espécie que a gente mais exporta no nosso país, quase que total. A gente tem a corimba também, que está em segundo plano aí, mas não menos importante, que faz uma expressão importante. E o tambaqui, que agora começa a levemente entrar nesse mercado. Em relação à tilápia e preço da tilápia, pessoal, a gente vê que isso vai variar bastante de região para região. Mas hoje, em relação à espécie, com certeza a tilápia ela é a mais produzida no país, e isso alavanca uma produção. Tem que ter um interesse por trás disso, e esse interesse, com certeza, é a exportação e o pacote tecnológico desenvolvido que a gente já tem para a espécie e que facilita mais ainda o escoamento dessa produção. Destinos das exportações nacionais. Bom, hoje, disparado, a gente vende mais tilápia para os Estados Unidos. Chile também tem uma produção, uma exportação boa, mas a gente tem que levar em consideração que o Chile, eles são grandes exportadores também de peixe e produtores também em larga escala. Então a gente vê que assim, que o Chile, apesar dele comprar a gente, apesar da gente estar exportando para o Chile ele é um grande exportador também, então ele tem uma tecnologia desenvolvida para o pescado. Só que em relação ao consumo de pescado, isso é uma das coisas que também influencia muito na exportação do peixe. Desafios hoje, pessoal. Hoje, em relação aos desafios, eu acho que o custo de produção hoje é o principal desafio que a gente tem, porque hoje a gente tem uma variação muito grande em relação à matéria-prima. Eu vou estar falando dos slides a seguir em relação a esse tipo de desafio que a gente está tendo. O desenvolvimento de vacinas, que é cada vez mais importante, softwares e plataformas de ensino, para estar levando essa informação ao produtor, alinhar a pesquisa com o campo, que hoje a gente sabe que é muito diferente o que a gente faz no campo e o que a gente faz com a pesquisa, não é muito dentro da realidade, mas é o que a gente tenta trabalhar, e o incentivo ao consumo desse pescado. Então, pessoal, em relação a custo de produção, isso aqui eu peguei de poucos, foi o quê? Foi ontem, anteontem, o valor da saca de milho hoje no Brasil. O milho hoje ele está batendo R$98. R$98 a saca de milho, quase R$100. Se a gente vê como que está essa oscilação hoje em dia, em relação à variação, por exemplo, o saco de ração, antes, em média, na ração 32% aí, o pessoal pagava em torno de R$40, R$43 a faixa, mais ou menos. Hoje, o saco de ração de 32%, ele sai na faixa de R$80 a R$75, aí, mais ou menos, em relação à média nacional. A soja, a gente vê que estourou também esse ano, e a gente pensa, nossa, mas com esses valores exorbitantes, Pedro, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai angariar com esse custo de produção? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai produzir desse jeito? E funcionário, muita coisa para pagar, não vai dar para mim continuar nessa atividade. Primeira coisa que o pessoal pensa, pessoal, a gente tem que pensar em investir mais a longo prazo e cortar custo de produção, porque hoje não está brincadeira. Então, uma das alternativas que, inclusive, foram faladas em outras palestras aqui que a gente está tendo, inclusive, é
a produção dos peixes com o alimentador automático. Porque com o alimentador automático a gente consegue reduzir um pouco o custo da produção nossa. Então a gente já corta um gargalo ali, a gente tira um pouco dessa produção. E o que a gente faz em relação a isso? A gente consegue produzir com mais eficiência, porque eu já tenho menos um custo. Tudo bem, eu investi no meu alimentador ali cerca de 4 mil, 5 mil reais, mas através desse investimento você vai ver que a longo prazo ele vai se pagar, desde que seja utilizado da maneira correta. Fora isso, você vai continuar mantendo gasto com funcionário e tudo mais. Então, para a gente produzir hoje, a tecnificação ela é muito importante. A males que vem para o bem, né? Digamos assim. Porque hoje 90% das pisciculturas que eu visito, e se pensar que desde que eu entrei na Soma, já foram em média umas 150 visitas em 150 propriedades, mais ou menos, a gente vê aí que 90% não tem nem um oxímetro. Não tem um oxímetro, não tem um kit químico que seja básico para a gente fazer um teste, alguma coisa assim. E a gente vê que com esse aumento do produto, a realidade nacional tem mudado um pouco. Pelo menos aqui na região sudeste eu posso falar que os produtores nos procuram mais a assistência técnica. Eu vejo que hoje realmente essa situação do país, esse boom da piscicultura que a gente sempre falou, ele está acontecendo de uma forma muito rápida, só que ainda falta o trabalho a campo, falta o trabalho de extensão ali para direcionar essa produção. De uma maneira geral, a vacinação ela é extremamente importante. É outro fator que a gente toca muito em cima disso. Meses atrás eu estive conversando com o Kurtz, em um bate-papo, o Fernando Kurtz, e nós chegamos a algumas conclusões. Em 2019, 2020, aí a gente teve um surto de bacteriose no Brasil, e você repara que esse surto em 2020 ele começa justamente com a alta dos insumos. Então, muitas vezes, além da vacinação, uma coisa que a gente acha que pode ter repercutido nesse surto dessa bacteriose é a qualidade de produto, a qualidade das rações que foram ofertadas nesse período. Cada um usa uma estratégia, cada empresa usa uma estratégia. A gente vê que algumas empresas elas preferiram reduzir o preço de custo do mercado e reduzir a qualidade da ração. E isso a gente viu que repercutiu bastante lá para frente na questão de conversão, na questão de mortalidade, na questão do peixe estar mais suscetível às doenças. A gente vê uma relação direta, geral, com a nutrição, com a qualidade da nutrição do animal que a gente está aí. E a gente vê o tanto que isso influenciou ao longo do tempo no campo. Porque, pelo que a gente conversa, a gente vê que a nutrição foi um fator crucial também que desencadeou esse problema e esse surto de bacteriose, talvez uma das possíveis causas. Em relação ao software, pessoal, pode ser que eu não saiba fazer um software ou uma coisa mais aprimorada, tudo bem, mas o que eu posso fazer? Vai lá, faz uma tabela, segue uma tabela em média aí, uma tabela de produção, uma tabela de eficiência alimentar, porque hoje a gente vê que o ad libitum, que a gente usa muito na fase experimental, o ad libitum ele não dá aquele retorno econômico, ele não dá a eficiência alimentar que a gente precisa. Então a gente sempre utiliza uma relação de biomassa animal, para que a gente possa fornecer a quantidade de ração certa para o animal, para que o animal tenha um bom desempenho. Então, nem sempre quando eu estou fornecendo mais ração, que o meu animal está comendo mais, isso não significa que eu estou sendo eficiente na produção do meu animal. Isso não significa que eu estou tendo um ganho financeiro em cima disso. Então, a gente tem que trabalhar hoje em dia muito com essa questão da eficiência alimentar, que hoje no campo é com certeza um dos gargalos aí para a produção de peixes. Pessoal, um outro erro frequente que a gente chega nas propriedades, 2 erros.
arraçoamento e densidade de animais no tanque. E uma coisa leva a outra. Quando você tem aquela densidade maior nos tanques, tem aquele boom de animais, começa a ter aquele boom de amônia, falta oxigênio, e aí continua com o arraçoamento em cima, piora a qualidade de água e a gente tem perdas muito grandes na produção. Bom, em relação a desafios, esse aí é o Vantuí. O Vantuí eu conheci ele em Santana dos Montes. O Vantuí é um parceiro hoje nosso. E por que eu trouxe essa imagem do Vantuí para falar hoje aqui? O Vantuí, ele é um piscicultor de 20 anos na atividade. 20 anos na atividade de piscicultura. E hoje, conversando, um grande amigo que a gente tem, conversando com o Vantuí, os relatos do Vantuí, o Vantuí vira e fala: Pedro, eu já errei muito. Eu tive que errar muito para aprender. E ainda erro. Falta hoje um suporte a campo. Eu falei: Vantuí, quanto que você está gastando de ração hoje em dia para converter o seu peixe, 1 quilo de peixe? Falou: Pedro, eu não sei te responder isso ainda. Mas é o que a gente... E aí a gente se propõe a estar fazendo esses trabalhos a campo, de levar informação a campo realmente, porque é o que o produtor precisa. Hoje a gente tem uma parceria com ele muito grande. O Vantuí é um cara que errou muito e hoje ele é um cara que sabe muito, porque são 20 anos de atividade, nos ensina muito, nós aprendemos muito com ele, nós fazemos um trabalho em conjunto com ele. Você pode ver na imagem aí atrás que o Vantuí ele investiu até na aeração já dos tanques. É um produtor que ele vive somente da atividade da piscicultura. Hoje, para vocês terem ideia, ele tem 40 tanques reis, um tanque escavado dele, e segue bastante firme na atividade. Mas toda é uma questão de planejamento. Esse ainda é da propriedade do Vantuí, onde a gente consegue ver claramente os tanques reis dele, com espaçamento correto, com espaçamento de tanque para tanque, em sentido da água perpendicular ao sentido do vento, com todas as recomendações técnicas que são recomendadas para a produção do tanque rede. Como eu falei, hoje o desafio está no campo, está em chegar no produtor e está levando essa mensagem a ele. Por exemplo, se a gente pegar hoje os livros recomendam que você faça uma biometria aí em relação a mais ou menos 10% da biomassa que você tem num tanque escavado, por exemplo. Nessa ocasião aí, pessoal, por exemplo, tem 20 mil peixes aí para recria, que é quando a gente está fazendo esse processo de alevinagem. Tem 20 mil animais aí. Como que eu faço 10% de 20 mil animais? Vocês concordam que tem um problema aí? Por quê? Primeiro, se eu vou passar minha rede aí com 20 mil alevinos para tirar 2 mil alevinos, só enquanto eu conto eles, muita coisa vai morrer. Já vai ter um problema aí para ser salado. E segundo, como que a gente vai fazer? Com qual frequência que a gente vai fazer isso? Então, nesses casos, o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir um pouco a nossa amostragem, fazer uma amostragem com mais frequência, por exemplo, com toda semana, batendo uma tarrafa, ou alguma coisa nesse sentido, em torno de uns 25 a 75 animais, ou tacar a tarrafa 5 vezes e conseguir uma amostragem maior, mas 10% realmente a gente vê que é uma condição que a gente tem a campo que é muito diferente do que a gente consegue aplicar. Então, hoje a gente está fazendo esse trabalho de extensão, a gente tem colhido frutos disso, a gente tem colhido números disso, números que são importantes, não só por uma questão de empresa, mas para você mostrar para o produtor o que está acontecendo. O importante do papel de um técnico não é criar uma dependência, muito pelo contrário, é passar a informação para que o produtor consiga continuar na atividade sem você, mas que ele consiga continuar na atividade sem você com as recomendações certas. Por quê? Porque a atividade dele prevalecer é o principal objetivo nosso. O sucesso dele é o nosso sucesso. E é assim que a gente trabalha. Eu acho que nesse sentido de extensão, de caráter social, a gente tem que trabalhar com pessoas e resultados.
É o que a gente tenta fazer hoje em dia, é o que a gente leva a campo e é o que a gente tem feito nas regiões que a gente tem visitado. Aí o cenário começa a mudar. Quando a gente chega a campo, inclusive até comentei com o Vinícius, que era o representante que estava comigo, quando eu chego a campo e eu vejo uma imagem dessa, eu fico muito satisfeito. Por quê? A gente começa a ver que o mínimo está sendo feito na atividade. Por exemplo, o produtor ele acabou de esvaziar um tanque aqui, ele bateu o cal ali, ele esvaziou o tanque dele direitinho e ele vai começar a atividade novamente. E aí a gente perguntou para esse produtor, e aí, como que foi a situação aí? Você chegou nesse número sozinho? Como que você conseguiu tirar esses peixes daí agora? Ele relatou para a gente que na primeira vez que ele foi produzir, ele tentou produzir de qualquer maneira, teve um prejuízo muito grande e depois ele procurou mais informações para continuar na atividade. Então, hoje, como eu falei, com essa questão do preço muito alto, a gente começa a investir mais em tecnificação e a gente começa a ver mais resultados no campo. Dessa forma, a gente consegue, através da informação, estreitar esses laços e aumentar a produtividade no campo, aumentar a eficiência no campo, aumentar a produção no campo, aumentar o nível de informação no campo e terem mais resultados promissores dessa forma. Em relação a desafio, a gente tem que aumentar o consumo ainda do pescado no Brasil, mas em relação a preço, pessoal, hoje eu vejo tilápias, por exemplo, sendo comercializadas, eu já vi de R$ 5,50 até R$ 10, dependendo da época do ano, peixe vivo. Em relação ao peixe eviscerado, eu já vi sendo comercializado de 15 a 18 reais, normalmente aqui na região sudeste em geral, e em relação ao filé de tilápia, eu vejo em média sendo comercializado pelos produtores aí na média de R$ 35 reais. Aonde que eu quero chegar com isso? Vocês reparem que agora tudo teve aumento e tudo teve um repasse muito grande, certo? O preço do bovino hoje, o preço da carne de boi hoje no supermercado, ela está muito elevada comparado aos anos anteriores. O suíno aconteceu a mesma coisa, as aves aconteceu a mesma coisa, mas no pescado esse repasse ainda não chegou no produtor. Não chegou no produtor. Apesar disso ser uma coisa negativa, a gente vê que o pescado, por esse lado, por essa alternativa também, ele passa a ser mais consumido, ele passa a ser mais procurado pela questão do preço e pela preferência do consumidor em relação ao valor desse produto final, entendeu? Então, de certa forma, isso impulsionou um pouco a atividade, né, numa contramão, mas a gente acredita aí que a gente já tem que ter um repasse maior nesse peixe do pescado para que a gente consiga produzir e permanecer na atividade. Investir no futuro, pessoal, e no aumento do consumo do pescado. Hoje eu acredito que a melhor maneira da gente fazer isso é investir no futuro, que é investir nos nossos pequenos. A merenda escolar vem fazendo esse trabalho aí agora. A gente vê que o governo começa a investir na merenda escolar, que começa a mudar a realidade de muita gente nesse país. A gente vê nesses tempos de pandemia o tanto que a merenda escolar influencia, o tanto que essas crianças precisam dessa fonte de alimentação. Então, pensar em investir em futuro, pensar em investir em consumo, pensar em investir em produção, em mudar a realidade do país, com certeza é hoje pensar nos nossos pequenos aí, que a gente consegue incentivar ainda mais a nossa produção. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu agradeço. Eu queria ter mais tempo para falar sobre sistemas de produção e tudo que tá ocorrendo hoje no Brasil, mas hoje o que eu consigo mostrar rapidamente para vocês é isso, de uma forma geral, mas eu estou aberto para as perguntas aí, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar
em questão de campo, em questão de produção, eu vou estar aqui para responder a vocês e a gente pode ter um bate-papo melhor agora. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Foi uma excelente palestra, como sempre. Toda vez que você já tinha apresentado isso para o núcleo uma vez, né? E toda vez que eu vejo essa sua palestra, eu fico doida para formar logo e sair para trabalhar, porque espaço tem, a gente está vendo, arregaçar as mangas e sair e investir para colher logo adiante, né? Pessoal, daqui a pouco eu vou mandar a lista de chamada no chat, então fica de olho, por favor. E agora a gente vai passar, então, para as perguntas. Se alguém se sentir confortável em abrir o microfone, abrir a câmera, fica à vontade. Temos uma pergunta aqui, Blog House Brasil. Pedro, sabemos do processo trabalhoso da vacinação injetável, mas que é bastante eficaz. Sabemos também que muitos produtores não praticam vacinação dos peixes por diversos motivos. Qual recomendação você daria para esses produtores? Olha, se você não consegue ter esse processo de vacinação efetivo, o que nessa situação eu faria? Eu trabalharia com uma densidade um pouco abaixo do que a gente produziria normalmente, que o pessoal, o que eles costumam fazer? Costumam trabalhar com a densidade mais alta, né? Para esses produtores. Eu pensaria mais nesse sentido, abaixar a minha densidade para que eu tenha uma maior zona de conforto para o animal e para que eu não consiga ter mais esse problema em relação à vacina, entendeu? Porque com eu abaixando minha densidade, a chance de eu ter problema de bacteriose, se eu seguir minhas recomendações, se eu tiver um alevino de qualidade, ele não precisa estar necessariamente vacinado. Mas isso pode ajudar para que a gente consiga ter menores riscos, né, de produção, digamos assim. Porque quando você tem uma densidade muito alta, o que isso pode acontecer? A gente tem uma densidade muito alta, você faz o raçoamento ali, os peixes começam a brigar pela competição daquele raçoamento, começam a ferida ali de um animal no outro nessa competição, e isso aí já é uma entrada muito grande para patógeno. Então, dessa forma, quando você não está vacinando o peixe, eu recomendo você estar utilizando densidades menores. Em relação ao custo por vacinação, hoje a gente sabe que é um dos principais gargalos aí que a gente vê na produção, que é bastante caro ainda, mas dependendo do seu nível de produção, se for um nível de produção mais intensificado, vale a pena investir nisso. Agora, se for uma produção menor, você pode investir, talvez, igual eu estou falando com você, numa densidade menor de peixes. Tudo é questão de equilíbrio, né? Bastante gente agradecendo e te parabenizando. Foi muito bom mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. Anderson Santos. A falta de pacotes tecnológicos para o pirarucu, isso faz com que ele não seja tão cultivado como o tambaqui e a tilápia, pois sabem do grande potencial dele. Tem duas questões do pirarucu. Hoje, uma das questões do pirarucu, que pelo menos o que eu tenho experiência aqui na região sudeste, tá, pessoal? Que eu tenho andado a campo, que eu vou falar para vocês. Na região de Laje de Muriaé, por ali, na região, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente vê a produção de pirarucu. O pirarucu, ele ainda é uma interrogação para a gente em alguns aspectos, em relação ao tambaqui e a tilápia. Ainda é uma dificuldade descobrir qual é o macho, qual é a fêmea, a sexagem no pirarucu. A gente consegue isso hoje só através de exames, entendeu? Em relação ao hormônio do animal. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem, até para fazer a sexagem do animal. Outra dificuldade que a gente tem no pirarucu em si, o fator temperatura é um fator que repercute muito nele, assim também como no tambaqui. Só que, além disso, existe a questão da monogamia, né?
do pirarucu na formação de casais, que é um fator também que dificulta a produção e que a gente vê também que é diferente da tilápia e do tambaqui. O tambaqui e a tilápia eles são mais comuns na produção porque a gente tem um maior pacote já desenvolvido. Então, são alguns só dos fatores que a gente vê. Outro fator que a gente também pode ser levado em consideração, porque o pirarucu, ele sendo produzido em condições favoráveis, você consegue 10 quilos, 12 quilos ao ano no peixe. É muita coisa. Só que desenvolvimento da ração carnívora, né, para tambaqui, tem que ser uma ração de pelo menos 45% aí, uma ração carnívora, e a gente vê toda essa questão do pacote tecnológico, que já é desenvolvido para as outras espécies e que hoje ainda não está sendo trabalhado no pirarucu. A gente tem projeto também, né, na Embrapa em relação ao pirarucu, com o Lucas Torati, que é um dos principais pesquisadores hoje no Brasil com o pirarucu. Só que ainda existe esse gargalo tecnológico, com certeza. E sem contar que a tilápia ela é bem aceita em todo o território. Você consegue produzir tilápia em todo o território porque não tem esse fator da temperatura. É um peixe mais rústico. Os peixes nativos nossos já sofrem mais com essa oscilação de temperatura. O áudio. Seu áudio, Fabrício. Tem que abrir o microfone, Fabrício. Desculpa, gente. Uma pergunta agora da Maria Luísa Barbosa. Você também acha que a tilápia defumada pode ser uma opção? Com certeza, Maria Luísa. Não pode ser, como é uma opção. Hoje, eu atendi, coincidentemente, no mês... Foi esse mês ou mês passado? Mês passado, no dia 26... Não vou lembrar a data agora. Mas eu atendi um produtor ali perto de Viçosa, da região que eu moro ali, mas hoje eu rodo Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nessa região do norte aí. Então, a gente está sempre pegando tudo e vendo um pouco. Eu vi na minha região lá, que é uma região de menor produção de tilápias, que o pessoal está investindo já na defumação de tilápia. Com certeza é uma alternativa e o sabor é espetacular. É muito gostoso mesmo. Você consegue fazer esse processo de embalagem a vácuo no animal e depois está conseguindo agregar valor nesse produto. Com certeza é uma alternativa também e é um diferencial de produto, porque você chega no mercado, muita gente não conhece e quer ter esse produto, mas não sabe quem faz, entendeu? Não sabe quem faz, não sabe onde encontra. Então, é uma maneira da gente estar agregando mais valor ao peixe e eu acredito que é uma saída, sim. Franciele Nayara pergunta: o que falta para o Brasil se tornar uma superpotência mundial em aquicultura, na sua opinião? Hoje falta muita coisa ainda, né, gente? Mas a gente vê que a gente está caminhando. Eu acho que essa parte da tecnificação é um fator promissor, é muito importante, que hoje a gente não trabalha muito em cima da técnica ainda. Tem melhorado bastante, consideravelmente, sem sombra de dúvidas. A gente vê que melhora, mas ainda falta investimento. Falta a gente começar a pensar com a piscicultura, assim como é a bovinocultura, as outras atividades. Por que eu digo isso? Muita gente ainda pensa que o peixe é só tacar ali na água e acabou. Então, a gente tem que conscientizar esse fato, que é um fato hoje que a gente ainda vê que é muito comum da gente ver, o pessoal só tacar o peixe lá e acabou. A gente tem que conscientizar muito em cima disso e a gente tem que criar alternativas para estar trabalhando isso também. Hoje tem o NACO, tem o pessoal do IFET goiano, tem a Dani, tem a doutora Peixes, que é a Gilmara. O pessoal está disseminando conhecimento, a gente vê que essa mudança está acontecendo, porque tem muita gente procurando informação, entendeu? Então, hoje, eu acho que a informação é o primeiro passo. E o segundo passo, que já está acontecendo também, é a desburocratização das águas da União, que está acontecendo. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, a produção vai se iniciar e vai ser um boom muito grande que a gente vai ter na atividade aí. Porém,
existem alguns fatores que acontecem, como o Castanhão, no Ceará, que era uma região de muita produção, uma produção muito grande. O Castanhão hoje ele secou, então isso é uma das coisas que embarga um pouco a atividade. Então a gente tem que pensar também sempre no lado ambiental, tá atrelando os dois, até quando produzir e como produzir. Eu acho que esses são os dois fatores cruciais, porque uma coisa gera outra. Nanderson Santos. E os híbridos Tambacu e Tambatinga têm potencial para se desenvolver ainda mais seus cultivos? O Tambacu vem como uma promessa muito grande aí. O Tambacu, em relação ao tambaqui, ele consegue um rendimento muito melhor de lombo. É um peixe que ele depende um pouco menos da temperatura, que você consegue resultados melhores. A tambatinga, eu não vou saber te falar da tambatinga, que nunca trabalhei com a tambatinga, mas o tambacu, aqui, pelo que eu vejo na região, ele consegue, sim, muitos resultados promissores. Apesar da temperatura não ser ideal, a gente consegue, por exemplo, se comparar um pacu com um tambacu, o rendimento do tambacu ser muito melhor. Fazenda Triunfo, Marcelino Tille pergunta: como otimizar os custos e como melhorar a aquisição de alevinos e a logística do processo? Sim. Bom, pergunta boa aí do Marcelino, tocando bastante no ponto crucial da produção. Bom, pessoal, primeira coisa, para a gente produzir, o que faz a gente produzir? É uma demanda, é o consumo. Então, para que a gente tenha produção, a primeira coisa que a gente tem que ter é a demanda. A demanda hoje a gente sabe que a gente tem. E o processo de alevinagem, como saber onde comprar os alevinos corretos, onde comprar. De certa forma, esse é um assunto até um pouco delicado, porque é uma questão de avaliação. Por que eu digo isso? Por exemplo, existem Aquamérica, Aquabel, diferentes empresas que produzem tilápia em larga escala, como também conheço produtores menores com alevinos de alta qualidade, alevinos que a gente que procura informação também. Tem gente aí que está pegando hoje 11ª geração da Gift, se eu não me engano, na 11ª que a gente está. Tem gente comprando matriz cara do Paraná para produzir, para estar colocando esses alevinos, porque virou um mercado muito em alta procura desses alevinos. Em questão de logística, a gente ainda tem uma dependência muito grande dessa logística aí de demanda de produção por dois fatores. O primeiro que a gente tem que levar em consideração o deslocamento de onde que esse peixe está vindo, como que esse peixe está sendo transportado, como que é feito esse transporte, se está com oxigenação, se está tudo certinho também, para você não perder antes de chegar na sua propriedade. E outra coisa importante também, que a gente tem que levar em consideração em relação ao alevino, é o histórico de produção. Conversar com os outros produtores mesmo na região, ver o que está acontecendo, da onde está sendo a aquisição desses alevinos, qual é o preço que você está pagando neles, por quê, qual que foi sua produção, o que desenvolveu, o que não desenvolveu, ir a campo e ir atrás disso. Porque a única maneira que a gente pode saber da avaliação do alevino é do produtor que já utilizou ele anteriormente. Então, a melhor forma, não tem jeito, é sair a campo e saber o que está acontecendo. Hoje, do que a gente vê, a gente tem uma variedade muito grande de produção aí de alevinos. A gente sabe que nem todos conseguem repercutir os resultados. Por exemplo, muita gente pergunta para mim em relação à reversão sexual, em relação ao metil, como que consegue, como que está sendo. Hoje a gente vê que a reversão sexual ele é um processo, sim, mas é um processo que a gente tem uma porcentagem de animais que eles não convertem, mas que é um processo que o pessoal utiliza bastante. Mas o ideal seria uma reversão por supermacho, que é uma reversão genética, que você produz aquele animal já com aquele fator XY.
Nanderson Santos. A criação de associações e cooperativas podem ajudar a piscicultura em locais que ainda não são desenvolvidos no quesito de mercado? Pode. Pode no sentido, em dois sentidos. Quando você faz a cooperativa, o que eu vejo, é o Nanderson que perguntou? Pelo que eu vejo, Nanderson, é o seguinte, eu já vi associações hoje, por exemplo, que o Estado investiu e que a associação hoje não funciona mais, que os tanque-redes foram abandonados e tudo mais. Qual que é o sentido de você criar uma associação, de você criar uma cooperativa? O próprio nome já diz, cooperativa, cooperar. Então, dentro de uma cooperativa, eu hoje, particularmente, eu acho que tem que ter um administrador lá dentro para levar essa atividade. Em muitas das cooperativas que eu já andei, simplesmente aconteceu que a cooperativa acabou por uma administração falha ou alguma coisa assim que não conseguiu levar adiante esse processo de produção. Então, a cooperativa é uma saída, sim, é uma força, até mesmo para pensando em questão de logística e de escoamento de produção, em questão de maquinário, da gente, por exemplo, vou comprar uma filetadora ali, vamos juntar os produtores e comprar uma filetadora aqui. Por quê? O custo da filetadora é muito caro, Pedro. Tá bom, mas quantos funcionários que vai demandar para mim pagar, sem contar no rendimento de filé, entendeu? Que eu vou conseguir? Qual que vai ser a diferença que eu vou ter em relação a esses custos? Em ter a filetadora, em ter o meu custo de produção por funcionário, em ter a minha quantidade de produção padronizada. Isso tudo é muito levado em consideração em questão de mercado e com certeza são fatores aí que, em relação ao cooperativismo, você pode estar trabalhando muito bem isso. Inclusive, um exemplo de cooperativismo que deu certo é no sul do país. Muitos cooperativistas aí na região sul. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Fabrício. É o Edras aqui. Oi, Pedro. Oi, fica à vontade, Edras. Tá bom, obrigado. Tudo bom, Pedro? Bom. Escutei você falar do Panga e eu fiquei com uma curiosidade. O Panga parece que não tem assim, muito tempo que ele foi introduzido no país, né? Assim, começou em escala, né? Então é bem recente. A minha curiosidade é principalmente a respeito do pacote tecnológico, de onde que isso veio e se adaptou bem no Brasil ou não, porque as notícias que eu tenho é que é bem produzido no estado de São Paulo, né? Mas a partir disso eu não escutei nos outros estados. E você acha que isso tem potencial para realmente competir com uma tilápia, por exemplo, que já que ele não necessita de ser tão intensivo, né? Ele é intensivo no sistema semi-intensivo, vamos falar assim, né? Exatamente. Então, o Panga ele tem um potencial muito grande, sim, para tá entrando de frente com a tilápia, principalmente por ser um peixe rústico, por você conseguir uma densidade muito alta por metro quadrado, por metro cúbico, né, digamos assim, de maneira geral. O Panga, ele vem aí. Eu vi uma política do Panga sendo inserida, para ser bem sincero, no último show que eu vi, foi uma política totalmente voltada para o Pangaços, e o pessoal tá muito em cima do Panga. Assim. O alevinho de Panga não tá barato hoje em dia, não vou te lembrar valor agora, mas já me relataram que você praticamente não está conseguindo achar o alevinho de Panga. Mas uma das coisas que eu tenho para falar em relação ao Panga, que assim como a tilápia também não entrou com bons olhos no Brasil, não. Até desenvolver a atividade, até alguém ver que isso teve um retorno comercial, que isso começou a gerar capital, que começou a gerar o social, que começou a mudar uma realidade, a tilápia ela também não era bem aceita. Então, são mudanças, né, que estão tentando colocar no mercado aí, mudanças que vão de encontro ao mercado, à produção, à quantidade que você vai conseguir produzir, a quantidade de capital que você vai investir, a quantidade que você vai ter em retorno, e mudanças que a gente vê que podem ser positivas e que podem ser negativas em relação aos peixes nativos, por exemplo. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em panga e peixe nativo, faz esse cruzamento, põe um de frente para o outro,
A gente vê que o nosso peixe nativo a gente tem condição para produzir, mas a gente vê que demanda muito tempo para a gente tirar um ciclo produtivo. Por isso que o panga, assim como a tilápia, acabam virando fatores assim que são atrativos para o mercado, entendeu? Eu compreendi, eu estava com o áudio fechado aqui, desculpa a demora. E, bom, ele parece assim, ser muito positivo em vários fatores, né? Mas o que você viu assim, de problema na criação do panga? Problema na criação do panga não, mas a maior dificuldade, assim, por enquanto, né? Eu até acho que ele expandiu rápido no estado de São Paulo. Eu não imaginava, eu escutei falar do panga uns 3, 4 anos atrás, que foi logo quando eu comecei a trabalhar mais com piscicultura, e eu assustei quando eu vi a inserção no estado, assim, achei um valor bem alto. Mas qual que você acha que é o problema disso no caso de criação, para o produtor, né? Para o mercado em si? Hoje, problema para o mercado, eu acho que é mais a aceitação mesmo, por ser uma nova espécie que está sendo inserida no mercado, entendeu? E ainda vai demandar um tempo para ele ser aceito, acredito eu. Entendeu? Como qualquer outra espécie que a gente fosse inserir. Mas já teve toda aquela controvérsia em relação ao panga contaminado, vietnamita e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que a realidade que nós trabalhamos aqui é diferente da realidade que nós vamos trabalhar de lá também. A gente não pode ser fechado a só um fator. Os biólogos vão querer me bater aqui agora, né? Mas pensando nesse sentido, no fator produtivo, a gente tem uma diferença muito grande de produção, de ambiente, de tecnificação do que é feito lá e do que é feito aqui. Hoje, eu acredito que a gente ainda não tem esse problema que a gente teve no panga vietnamita, mas são coisas que ficou em cima do panga ainda, essa imagem, e que é coisas que a gente tem que trabalhar ainda para chegar lá futuramente. Eu acredito que, no mais, é essa aceitação de mercado que a gente vai começar a ter ainda. Ótimo. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pela palestra, viu? Valeu, Wesley. Tem mais uma aqui da Maria Luísa. O que interfere non-performance final da tilápia? Maria Luísa, falando em tilápia ou em qualquer outro peixe, são inúmeros fatores que interferem na produção do animal. Um alevino de qualidade, outra, a qualidade da água, outro, seu sistema de produção. Como eu falei, não ia dar tempo de eu falar tudo aqui, né? Porque senão ia ficar até 10 horas da noite, que ia faltar tempo. O sistema de produção também influencia. A ração que você está utilizando é de total influência também, porque, pensando no final da tilápia, eu produzo um peixe, mas eu produzo um peixe com off-flavor, que é o famoso gosto de barro, né, que o pessoal diz por aí. O que acontece? Isso não vai ser bem aceito no mercado. Então, de algumas formas, a gente está entrando aí com esse processo de tecnificação, a gente já diminui esses prejuízos. Por que eu digo isso? Porque no caso da tilápia, se eu utilizo uma ração de qualidade, por exemplo, eu diminuo meu teor de matéria orgânica e eu consigo diminuir esse off-flavor, eu consigo diminuir a produção das algas cianofíceas ali, que vão estar contribuindo para ter esse off-flavor, e aí a gente consegue ter um resultado positivo, mas principalmente qualidade de água, densidade e a eficácia na eficiência alimentar, no arraçoamento, juntamente com alevino de qualidade, é lógico. Então, a gente tem que ter um alevino de qualidade, a gente tem que ter qualidade de água, a gente tem que ter ração de ponta para estar produzindo um peixe bom. E tecnificação. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém? Posso falar? Eu posso falar. Pode, ficar à vontade. Então, boa noite a todos. Pedro, você falou que a tilápia, que eu sou do Amazonas, tá, de Manaus. Você falou que aqui no estado do Amazonas ela é proibida, né, por conta que é uma espécie invasora. Mas se não houvesse esse barramento, essa proibição, o nosso estado aqui do Amazonas, ele seria um potencial, né, para o cultivo da tilápia? Obrigado. O Amazonas, cara, é igual a mesma questão do Tocantins ali. Se o Amazonas liberasse a criação de tilápia, nós teríamos dois problemas.
Aliás, um problema e um fator positivo. O problema maior é que você ia ver tilápia no Brasil inteiro, né? Porque essa espécie ia ser inserida aí, e do tamanho da bacia amazônica que a gente tem, do tanto de lugar que ela é guiságua, a gente teria ela em vários territórios. Mas, com certeza, em questão de produção, exatamente, vira praga. Em questão de produção, de temperatura, Nossa, ia ser sensacional. Sensacional. Com certeza ia ser sensacional. Sem sombra de dúvidas. O Nanderson comentou aí que no Pará também não é permitido o cultivo de tilápia por ser exótica. E a Franciele também disse que em Rondônia também não. No Pará a gente vê muito a produção do tambaqui também, e outras espécies além do tambaqui no Pará. A gente vê o cultivo de tanque-reis começando progredindo bastante no Pará também, mesmo com espécies nativas. Eu vejo isso nesse sentido também. A região de Santarém, ali, o mercado de peixe, a gente viu que teve um investimento muito grande da prefeitura no mercado de peixe, e a gente vê uma resposta muito grande em relação a isso. A realidade de Pará, da região norte para a nossa região do sudeste, pessoal, é uma realidade muito diferente em relação à condição de peixe. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu fui conhecer piscicultura, fui conhecer peixe quando eu fui para o Tocantins, quando eu fui para Palmas. Aí que eu tive noção da dimensão do que a gente estava lidando. Da dimensão dos rios, da dimensão do nosso território, de temperatura, do que aquilo ali realmente repercute na nossa produção, de como que é o regionalismo. Por exemplo, lá em Palmas, a experiência que eu tive, existe o curumim, que é o tambaqui. O tambaqui, tambaqui de 300 gramas, 400 gramas. O pessoal tica o peixe, né? Quer dar aqueles cortes assim, e frita o peixe. Come o tambaqui, aquele tambaqui pequenininho assim mesmo, é uma delícia. Você não vê espinho, você não vê nada. Aquele espinho fica crocante. Então a gente vê muita coisa aí sendo... Muita coisa que a gente vê que ainda está mudando, e muita coisa que vai mudar, e muita coisa acontecendo aí, graças a Deus. A gente vê um fortalecimento muito grande da piscicultura, mas eu ainda acho que falta mais união dos piscicultores para a gente estar caminhando junto. Aos pouquinhos, um dia a gente chega lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Só um minuto, que está dando erro na lista de chamada. Fabrício, eu enviei o arquivo correto aqui, pessoal. Pode preencher, por favor, nesse último link que eu enviei, que aí vocês vão conseguir preencher o formulário, tá ok? Eu tô compartilhando minha tela ainda ou não? Só para saber. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. Como? Agora funcionou. Você está apresentando, só clicar aí, Pedro, que ele vai parar de compartilhar. Ah, tá. Isso aí que eu ia perguntar. Isso. Faz tempo que eu não faço isso, eu tô perdendo a prática. Que isso. Deu certo agora, gente, a chamada? Tá bom. É importante que todo mundo preencha para a gente conseguir gerar o certificado para vocês. Se mais alguém tiver pergunta, ainda tem um tempinho, pode mandar, fica à vontade. Ô, Pedro, eu era de novo aqui, deixa eu te perguntar. Com alto custo, né, da ração desse insumo, tá muito caro, tá assustador, né? Você está rodando bastante aí, como é que é seu contato com o produtor, se eles conseguem produzir ração, se isso ainda é inviável, se talvez produzir o alimento na propriedade seria mais em conta, mas levando em consideração a qualidade da ração, o que você pode falar para a gente em relação a isso aí? Então, Esdras, isso aí é um ponto que eu já fui até em produtores que têm extrusoras, né, para estar produzindo a ração na propriedade, e hoje isso não é feito. Isso não é feito por dois motivos.
a gente vê que o insumo tá difícil conseguir o insumo não tá barato, e quando você vai comprar uma proporção menor, muitas vezes ele vai sair mais caro para você do que para a fábrica de ração. Então, hoje, em relação à produção hoje, eu acredito que para pequenos produtores, assim, não é uma realidade, não. Acho que o melhor caminho é você estar adquirindo de uma fábrica de rações, deixar claro que não é porque eu trabalho nessa parte, mas é porque você vai estar comprando um produto com a garantia de qualidade nutricional, que saber que está atendendo todas as exigências do animal. E hoje o piscicultor ele tem que ter a característica de um empreendedor rural. Ele não está podendo mais errar muito, né? Ele tem que acertar e tem que acertar em cheio. Porque peixe é assim, um dia você tem tudo, no outro dia você não tem nada. Então, muitas vezes a gente está colocando uma ração ali, uma ração que pode estar deteriorando mais o seu meio do que nutrindo o seu animal. Entendi. Então, hoje eu não vejo que isso é uma realidade, pelo que eu entendi, né, do cara que está pequeno, começando a sobressair ali, não, entendeu? A não ser que seja alguma coisa tipo o grupo Raquif, Genesias, que são grupos gigantes, né, que eles fazem todo o processo, desde o melhoramento animal até a produção dos animais. Até a produção da ração também, entendeu? É o que eu vejo hoje de realidade, pelo que eu estou vendo por aí. No mais, é investir mesmo na ração de qualidade para você converter. Porque o que acontece, César? Isso que você tocou um ponto muito importante. Muitas vezes a pessoa compra uma ração mais barata e ela não consegue converter a quantidade de filé no animal. Então, no fim das contas, você vai estar acabando tendo um gasto maior. Por quê? Porque eu vou estar colocando mais ração para converter mais quilo animal, entendeu? Então, nesse processo aí, o que vai acontecer? Eu vou estar gastando mais, e enquanto eu poderia estar utilizando talvez uma ração mais cara, mas mais eficiente em questão de conversão alimentar. Entendeu? Beleza, Pedro. Bom, eu acho que é isso, então. Se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer, Pedro, mais uma vez, pela sua disponibilidade de vir ministrar essa palestra para a gente, mesmo com possibilidade de ter dificuldades, você falou, não, eu vou dar um jeito, vou conseguir, quero apresentar, e a gente fica muito feliz com isso. Você sempre vai ter um lugarzinho aqui no NACO, no nosso coração. Eu trabalhei com os meninos, né, por uma boa parte do tempo aí, fui do NACO também, fiz parte da coordenação, e com certeza é muito importante esse trabalho que vocês fazem, e abre um leque muito importante para a gente estar aprendendo e desenvolvendo essas características e estar partilhando a informação. Quando eu era trainee, você estava, acho que, iniciando o seu mestrado. Então, o mato que eu tô capinando, você já capinou há muito tempo. Nada, estou capinando ainda. Todo dia eu vou capinar esse mato. Surgiu mais uma pergunta aqui. Nanderson Santos. E as rações alternativas, elas podem ser vantajosas? Então, Anderson, o que você chama de ração alternativa? Só para eu entender. O que seria uma ração alternativa? Porque eu vou ser bem sincero, eu já vi de ração alternativa aí que eu já andei, desde gente dando frango para os peixes, entendeu? Até um monte de matéria orgânica, coisa nesse sentido que você está dizendo, porque até certo ponto a gente não sabe o que a gente está oferecendo para o animal e a gente está deteriorando a qualidade do meio que esse animal está sendo produzido. Então, se a ração alternativa que eu estou entendendo é nesse sentido, de estar colocando alguma matéria orgânica, algum meio externo, isso é complicado, porque a gente piora e deteriora a qualidade de água. É nesse sentido que foi a pergunta? Nanderson, se possível, você abrir o microfone também, para vocês terem bate-papo. Deixa eu ver se ele ainda está aqui na reunião. Tá. Oi, desculpa.
Oi, Nanda, só pode falar. Essas rações alternativas são aquelas que são feitas a partir de produtos vegetais, por exemplo. Teve uma menina aqui que ela fez com leguminosas. Eu não lembro agora qual é, mas ela fazia o processo de extrusão, aí no final alimentava os peixes. Uhum. Mas, no caso, ela tem uma extrusora para produzir, certo? Não, ela fez na universidade. Ah, sim. Ah, no caso, como ela procurou, nesse caso das rações vegetais, ela é uma alternativa, sim, mas a gente tem que ter o mínimo de exigência para o animal tá fazendo seu aporte nutricional, né? Então, de uma maneira geral, o que eu penso? Se tiver com o mínimo de exigência da tabela do animal, que a gente tem no NRC para algumas espécies, principalmente para tilápia, ok. Mas desde que esteja cumprindo de acordo com as tabelas que a gente tem da NRC hoje, entendeu? Em relação à tilápia, pensando assim nesse sentido. Pode ser uma alternativa, sim. Obrigado. Desculpa, viu? Nada. Ah, que isso. Ana Carla Araújo disse que torta de dendê também é um material, é um material alternativo em estudo. A torta de dendê, particularmente, eu não conheço, né? Muita coisa que o pessoal está desenvolvendo por aí, mas eu acredito que, em relação às rações futuras ainda, os insetos são uma alternativa aí que o pessoal está utilizando também como fonte proteica, como uma fonte proteica que está mais disponível aí. E o pessoal está trabalhando com muita coisa aí, gente. Só que a gente tem que ver o que é viável, o que não é viável para a gente estar produzindo isso em escala comercial, entendeu? O ideal seria que eu fizesse uma ração específica para cada tipo de peixe, para cada tipo de cultivo. Mas a gente sabe que isso hoje em dia é muito difícil a gente estar fazendo, entendeu? Não só uma questão de custo, mas uma questão de mercado, você está oferecendo isso para o mercado. Sim, acho que é isso. Mais alguém? Ainda pode? Só mais uma vez. Pode sim, fica à vontade. O colega Nanderson, ele falou, né, em relação a essas ações alternativas, ele citou que uma colega dele na universidade fez a questão com as leguminosas, né? A minha pergunta é a seguinte, essa ração, ela consegue suprir as necessidades de nutrientes que o animal precisa, ou não? Então, Lohan, foi exatamente o que eu respondi. Desde que ela tenha, por exemplo, a soja, a gente sabe que ela tem uma quantidade proteica muito grande, né? Desde que a gente veja que ela consiga suprir isso em relação à tabela da NRC, igual eu estou falando, eu não sei qual que foi o nível de exigência, qual que foi a formulação que ela fez para estar fornecendo essa ração. Mas desde que ela consiga suprir, eu acho que eu não vejo problema, não. Mas eu acho que é difícil, entendeu? Mas tem que ter a questão da formulação. Igual eu falei, Anderson, qual que é a formulação, o que está acontecendo, está suprindo, tá chegando na tabela da NRC certinho, o peixe está convertendo, como está sendo esse teste, entendeu? Eu vejo isso como se fosse um piloto, alguma coisa experimental que ela está começando agora como uma ração alternativa para ver esse resultado. É nesse sentido, Anderson? Entendi. Muito obrigado, viu? Bom, vou encerrar então. Muito obrigada, Pedro, de novo. Agradeço. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Peço desculpa mais uma vez pelo transtorno lá do início. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa, pode mandar lá no Instagram do Naqua, ou então também no Instagram do Pedro. Vou disponibilizar aqui para vocês, e também lá no do Naqua tem o dele. Ele posta as viagens dele, é bem legal. Recomendo todo mundo seguir. Obrigada, viu, Pedro? Obrigado a você, pessoal, pela oportunidade e qualquer coisa que eu puder ajudar, sintam à vontade para estar perguntando aí, fora daqui também, e a gente está aí para isso, beleza? Mas é isso. Certo, Pedro. Boa noite, pessoal. Tchauzinho.